Bom, estão entrando umas pessoas aqui, então a gente pode começar, né? Mas, de qualquer maneira, como tem pouca gente, a gente podia ver se vocês têm questões. Vocês têm questões sobre o performer? Tem uma parte eu fiquei encucada, eu tô há 2 semanas encucada e eu ia reler, porque eu fiz eu que devo ter comido bola, mas já que vou falar. Tem uma parte que o Grotowski fala da flor da juventude, que ele fala carana da flor da juventude, e depois você tem que reencontrar a. A minha dúvida é se quando você está na flor da juventude, você tem a. É que eu não estou com as palavras na minha cabeça, mas é o corpo da essência. O corpo da essência. Se quando você está na flor da juventude, isso já existe, se perde, ou eu não entendi a conexão da flor da juventude com a coisa de conquistar o corpo da essência. Sim. Não sei, é uma pergunta muito abstrata. Não, abstrata? Não é consegui abstrata. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos ver isso aqui. Ele diz assim, esse fragmento, né? Então, para quem chegou agora, eu vou ler um fragmento aqui do Performer, porque a Amanda fez uma pergunta a respeito dessa parte, tá? Então, ele diz assim: como quase tudo que nós possuímos é sociológico, a essência parece pouca coisa, mas ela é tua. Isso já é uma coisa bem clara, né, que ele está colocando, né? Quando a gente encontra essa coisa da essência, é aquilo com o que a gente chegou no mundo, aquilo que nos pertence originariamente, né? Aí ele diz assim: nos anos 50, no Sudão, existiam jovens guerreiros nos vilarejos K-A-U, para quem quiser pesquisar. Sudão, né? No guerreiro em organicidade plena, o corpo e a essência podem entrar em osmose e parece impossível dissociá-los. Mas isso não é um estado permanente. Isso dura apenas um curto período. É, segundo a expressão de Zeami, a flor da juventude. Tem um outro texto em que o Grotowski fala da flor da juventude. Esse conceito do Zeami, que é um filósofo japonês. Não me lembro exatamente de que época é o Zeami, se alguém quiser olhar e dar um Google para ver. Eu não me lembro. E aí ele diz o seguinte, nesse outro texto, né? Ele diz que quando a pessoa é jovem, ele está falando do ator, principalmente, né? O ator tem essa flor da juventude, que é uma graça, um elan, uma qualidade na presença que é
luminosa, digamos assim. Simplesmente porque ele está na flor da juventude, nessa época da vida. E tem esse brilho. E ele diz assim, o problema é que o sujeito pensa que essa graça é dele. E essa flor é dele. Ele não entende que a flor é da juventude, não é dele. Então, ele explica isso, que quando a pessoa está na flor da juventude, ela precisa construir a flor da mestria, para que lá na frente ela não se veja sem nada. Porque ela pode se equivocar nesse sentido, de achar que essa flor, essa graça é dela, mas não é dela, é da juventude. Então, lá na frente, ele explica isso. Quando essa flor da juventude fenece, murcha, o sujeito se preparou para colocar a flor da mestria no lugar. Então, ele não fica sem nada. Então, essa flor da juventude, essa flor da mestria, entra no lugar da flor da juventude. Então, a pessoa precisa aproveitar essa qualidade de energia exatamente para fazer esse investimento de construir a flor da mestria. Então, isso é um conceito muito interessante. Eu venho estudando ele há muito tempo. Alguém olhou aí a época do Zeami? Ninguém se animou? 1363 a 1443. Entendi. Japão, né? Século XII, né? 12, 13, por ali. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tem uma passagem no livro do Thomas Richards que ele fala disso, que ele usa o exemplo do sapateiro. Sim. É muito bom, né? Porque é essa coisa que o Grotowski fala, né? Que o cara tá lá fazendo os sapatos e as pessoas passam e dizem que belo sapateiro. Aí passam outra pessoa. Nossa, que belo sapateiro. Aí passa o tempo, as pessoas passam e dizem assim, e os sapatos? E a qualidade dos sapatos? Então, né? Cuidar disso, né? Não será belo sapateiro para sempre, né? Então, é muito bom. E tem a ver com essa questão em sequência, aqui no Performance, assim que ele fala isso, ele diz assim, por outro lado, com a idade, a gente pode passar do corpo e essência ao corpo da essência. Então, o que eu entendo é que esse corpo da essência está ligado à flor da mestria, né? Em seguida, de uma difícil evolução pessoal, que de alguma maneira é a tarefa de cada um. A questão chave é: qual é o teu processo? Você é fiel ou você luta contra o teu processo?
é muito interessante essa proposta, né, da gente trabalhar para identificar o nosso processo. Porque eu entendo assim, né? Como eu vou dizer assim, a minha experiência com isso, né? Eu, durante muitos anos, eu me equivoquei. Eu achei que eu fiz uma fantasia. Então, eu achei que o que tinha para mim era uma outra coisa que não era o que tinha para mim. Uma coisa que eu achava, talvez, que tinha maior glamour, ou sei lá o quê, né? E claro que se você faz esse equívoco, você perde muito tempo, né? Porque você faz uma espécie de desvio no teu caminho, né? No processo. E você vai para um outro lado que não é o que tem para você, porque você está imaginando um negócio mirabolante que não é. Então, eu acho sempre que essa observação, identificação, esse esquadrinhamento que o sujeito faz de si para identificar o seu processo é muito importante. E, claro, a gente percebe isso quando fica mais velho, né? Porque quando você é jovem, você não percebe. Isso fica muito ocultado, né? Ô Celina, isso que você fala que o Grotowski fala da submissão ao processo, identificar o processo e saber o que tem para você, tem a ver com a essência? Sim, senhora. Com certeza. Tem a ver com a essência. É quando você começa a deixar a essência vir à tona, porque ela está lá soterrada. Você começa a deixar ela subir, vir à tona, se manifestar. Aí você começa a identificar o teu processo. Tá ligado também ao pássaro que olha e o pássaro que bica. Se você está só bicando e o pássaro que olha, esse aqui está desmaiado ali, então você não percebe nada. Você fica só bicando. Mas se você começa a despertar e esse outro, que é o pássaro que olha, começa a ter uma ação aqui, então você não é, mas você já é dois. O pássaro que bica e o pássaro que olha. Essa é o estado, né? E aí eu lembro de uma outra coisa que você falou também, sobre o recalque. As experiências desrecalcantes teria a ver esse soterramento da essência e essa foi uma coisa que você falou tem muito tempo assim que o ego ele forja, né? Ele fica querendo o que não tem para você. Sim. Alguma coisa assim. É. Isso tem a ver, o recalque seria um soterramento da essência? Eu tenho a impressão que é assim, o recalque ele soterra mais ainda a essência. Quer dizer, a essência está lá embaixo, ainda tem essa montanha de coisas que estão ali, porque são os recalques. Então, você tem que fazer o trabalho de ir desrecalcando, para a essência poder ter alguma possibilidade de respiração. Porque, senão, ela não tem. Porque ela já é recalcada de saída pela educação, pelo sociológico, pela cultura, pela não sei o que, já vai aquele negócio, um monte de coisa, né, sobre a essência. E ela vai ficando lá meio amortizada. Ainda vêm os recalques, os traumas, as questões, as dificuldades, os medos, blá, blá, blá. Cara, ela não tem chance. Então tem que fazer esse trabalho.
de escavar, escavar, escavar e ir eliminando, é faxina, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. A lixarada, né? Porque tem um lixo, né? Que vai. O Peter Brook fala disso, tem uma entrevista dele muito interessante. Tem essa série, né, dos 5 sentidos do teatro, que é essa série da televisão italiana, da Rai, que tem são 5 episódios, e tem um episódio que é sobre o Grotowski, tem um episódio sobre o Peter Brook, tem um episódio sobre o Living Theatre, tem um episódio sobre o Odeon Theatre, e tem esse episódio do Peter Brook, sobre o Peter Brook e o Centre International de Création Théâtrale, lá de Paris, dele, em que ele fala sobre... ele descreve a cabeça do ser humano como uma panela em que fica girando um monte de lixo. E esse lixo, dentro dessa panela, impede que você tenha um pensamento alto. Ele diz, porque existe um pensamento alto. E você pode subir para esse pensamento. Mas se você puder tirar esse lixo todo. É a mesma coisa, né? Só que é uma outra maneira de falar. Ele está falando do pensamento. Né? Então, é isso, quer dizer, quando o Grotowski fala que para pensar alguma coisa importante, ele pensa em sânscrito, não pensa em polonês, não pensa em francês, é porque exatamente quando ele vai para o sânscrito, ele sai de toda essa coisa do mundo, porque a língua, o sânscrito, é uma língua, digamos assim, mística, de uma certa maneira. É uma língua onde todas as palavras que existem nessa língua são palavras importantes. Não tem palavras... Tem um texto que ele fala disso, não tem palavra tipo copo. Entendeu? Não interessa. É uma língua essencial. Então, para pensar coisas essenciais, ele ia para isso, né? Para esse lugar. Tem esse cara que foi o professor dele de sânscrito. Ele fala muito desse cara, foi um cara muito importante para ele. Né? Então, é uma coisa, né, interessante. Então, a gente parou nessa parte do texto que é aquilo do que eu me lembro. Então, é a penúltima parte do texto. Então, diz assim: um dos acessos à via criativa consiste em descobrir em si mesmo uma corporalidade antiga a qual nós estamos ligados por uma relação ancestral forte. Ele está dizendo um dos acessos. Ele não está dizendo que é o acesso. Está dizendo que é um dos acessos à via criativa. Eu penso que ele pensa que é a via. Mas ele não diz isso. Ele diz um dos acessos à via criativa. Eu acho que ele pensa
que é o único acesso. Mas isso é uma opinião minha, né? Porque ele sempre, nos textos e nas falas dele, ele deixa uma abertura para uma outra posição. Então, ele tem essa delicadeza de dizer assim, um dos acessos à via criativa consiste em descobrir em si mesmo uma corporalidade antiga a qual estamos ligados por uma relação ancestral forte. Ele usa aqui esse verbo descobrir, que em francês, ele aqui está em francês, né? Em francês é como em português, é découvrir, descobrir. Ele tem um outro texto dele que ele fala deste verbo. E ele fala da importância deste verbo porque tem dois sentidos. Tem o descobrir, que é destampar, uma coisa que está coberta e você descobre ela, que tem a ver com essa coisa que a gente estava falando do recalque. E tem o descobrir da aventura. Ir para o desconhecido e descobrir alguma coisa que não se conhece. Né? A gente, então, não se encontra nem no personagem, nem no não personagem. A partir dos detalhes, a gente pode descobrir em si um outro. O avô, a mãe, uma foto, a lembrança das rugas, o eco longínquo de uma coloração de voz permite reconstruir uma corporalidade. Ele divide a palavra, ele não bota reconstruir contínuo, ele bota hífen construir, reconstruir. Então ele está falando ele está destrinchando um procedimento. Um procedimento que dá acesso à via criativa. Como se o sujeito, digamos assim, se o sujeito quer frequentar essa via criativa, que percurso ele pode fazer para chegar nela, na via criativa. Porque a via criativa não é uma coisa banal que você entra só porque você quer. Porque o sujeito pode ficar horas na sala de ensaio, o sujeito pode ficar horas em frente ao papel em branco, o sujeito pode ficar horas no ateliê e não acontecer nada. É um lugar mesmo, interno, que o sujeito vai frequentar se ele chegar no lugar. Né? Então, ele está dando aqui o caminho das pedras. Bem assim, decupado. Né? Como é que você faz? Aí ele diz assim: primeiro, uma corporalidade de alguém conhecido. Em seguida,
cada vez mais longe a corporalidade do desconhecido, do ancestral. Ela é verídica ou não? Talvez ela não seja como ela foi, mas como ela poderia ter sido. Você pode chegar muito longe, para trás, como se a memória despertasse. Então, a gente está vendo que ele traz aqui essa palavra fundamental, que é memória. Né? Despertar da memória. Porque a memória pode, e normalmente está também, é esse nível de memória soterrado. Está lá. Existe. Está lá no inconsciente. Mas está em estado de soterramento. Então, ele está falando desse acordar, desse despertar, dessa memória. É um fenômeno de reminiscência. Como se a gente se lembrasse do performer, do ritual primário. Eu acho assim, para mim, né, vou dizer assim, um dos elementos que me auxiliou muito no estudo dessa parte aqui foi mais recentemente, quando eu vi pela primeira vez, deve fazer, não sei, uns 7, 8 anos, quando eu vi pela primeira vez o documentário do Herzog, da Caverna dos Sonhos Esquecidos. Esse documentário do Herzog, para mim, foi uma coisa magnífica, porque abriu uma janela para mim. É muito interessante. Então eu vi esse documentário N vezes. Eu praticamente sei ele de cor. E agora, mais recentemente, eu tenho visto, toda hora eu dou de cara com um texto, com um livro, não sei o que alguém fala desse documentário. Então eu já vi que esse documentário afetou não só a mim, mas a muita gente. Porque ele traz um negócio extraordinário, né? E o título tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Caverna dos Sonhos Esquecidos. Sim. Foi o título que o Herzog deu, né? Caverna dos Sonhos Esquecidos. Eu estava assistindo um documentário agora do Wim Wenders, que é ele em Tóquio. E ele fala das... Tokyo Garden. Isso. E aí ele fala justamente isso, que as imagens parecia que ele não estava lá, que ele não lembrava. E aí ele fez essa metáfora, que é como quando você anota um sonho e depois você vai ler e você não reconhece nada.
São esses Sim. sonhos esquecidos, né? Eu achei interessante. Esse filme do Wim Wenders é muito interessante, esse Tokyo Ga. Quem não viu, devia ver. Bom, e A Caverna dos Sonhos Esquecidos também é imperdível, né? Então, é um fenômeno de reminiscência, como se a gente se lembrasse do performer, do ritual primário. Cada vez que eu descubro alguma coisa, eu tenho sentimento de que é aquilo do que eu me lembro. As descobertas estão atrás de nós. E é preciso fazer uma viagem para trás para chegar até elas. Tem um filme também do Manuel Oliveira que é muito interessante, que se chama... Como é que eu vou lembrar desse nome? É com Marcelo Mastroianni. Que eles vão viajando... É uma viagem de carro, e você vai vendo as coisas passando, mas, ao contrário, eles vão voltando para... Eles vão... Eu tinha que rever esse filme. Eles vão para a cidade dos ancestrais, dos antepassados. Viagem ao princípio do mundo, exatamente. Esse filme é muito interessante para esse entendimento aqui. O Manuel de Oliveira também tem preciosidades, né? E esse filme é uma preciosidade. É muito interessante. Essa coisa de voltar, né, nas origens e ver o que tem ali, né? E essa coisa que ele fala aqui, que é, né, as descobertas estão atrás de nós. E é preciso fazer uma viagem para trás para chegar até elas. Com a travessia, como no retorno de um exilado, a gente pode tocar alguma coisa que não está mais ligada às origens, mas, se eu ouso dizer, à origem. Eu acredito nisso. A essência, ela está no fundo da memória? É uma pergunta, tá? A essência está no fundo da memória? Eu não sei de nada. Quando eu trabalho muito perto da essência, eu tenho a impressão de atualizar a memória. Quando a essência é ativada, é como se potencialidades muito fortes se ativassem. A reminiscência é, talvez, uma destas potencialidades. Aí acaba esse pedaço. Vocês querem falar? Boa noite. Celina, eu queria pedir se era possível repetir. Das descobertas estão atrás de nós. Tá, vou repetir. Eu vou repetir o pedaço todo, tá? Boa, obrigada. Porque ele é curto. É porque a gente foi parando, tá? Mas é bem curto. Aquilo do que eu me lembro.
Um dos acessos à via criativa consiste em descobrir em si mesmo uma corporalidade antiga à qual nós estamos ligados por uma relação ancestral forte. Não se encontra, então, nem no personagem, nem no não personagem. A partir dos detalhes, a gente pode descobrir em si um outro. O avô, a mãe, uma foto, a lembrança das rugas, o eco longínquo de uma coloração de voz, permitem reconstruir uma corporalidade. Primeiro, uma corporalidade de alguém conhecido. Em seguida, cada vez mais e mais longe, a corporalidade do desconhecido, do ancestral. Ela é verídica ou não? Talvez ela não seja como ela foi, mas como ela poderia ter sido. Você pode chegar muito longe para trás, como se a memória despertasse. É um fenômeno de reminiscência, como se a gente se lembrasse do performer do ritual primário. Cada vez que eu descubro alguma coisa, eu tenho o sentimento de que é Travou, né? Estão me ouvindo agora? Aonde que eu parei para vocês? Tem um sentimento. Peraí. Cada vez que eu descubro alguma coisa, eu tenho o sentimento de que é alguma coisa do que eu me lembro. De que eu me lembro. As descobertas estão atrás de nós e é preciso fazer uma viagem para trás para chegar até elas. Com a travessia, como no retorno de um exilado, a gente pode tocar alguma coisa que não está mais ligada às origens, mas, se eu ouso dizer, a origem? É uma pergunta que ele faz, tá? Eu acredito nisso. A essência, ela está no fundo da memória? Eu não sei nada. Quando eu trabalho muito perto da essência,
eu tenho a impressão de atualizar a memória. Quando a essência é ativada, é como se potencialidades muito fortes se ativassem. A reminiscência é talvez uma dessas potencialidades. Então ele fala isso, né? Ele faz essa pergunta: a essência está no fundo da memória? É que essa coisa que eu falei, né? Ela tá lá, soterrada, né? No fundo da memória. Mas ela tá lá, né? Então é interessante, né? Fazer esses movimentos, essas experiências para descobrir como é que é isso. Eu não sei, eu fiz uma experiência há uns quantos anos atrás? 25, não, 23 anos atrás. Eu fiz uma experiência. Fiz um trabalho de atriz num espetáculo que eu estava dirigindo. E era uma cena. Era uma cena mais ou menos longa, que tinha, não sei, uns 15 minutos. Era o prólogo do espetáculo. E eu resolvi trabalhar com essa memória. Uma memória que não era uma memória assim concreta, objetiva, porque era uma memória de alguém que eu não conheci. Era essa minha bisavó, que eu sempre ouvi falar, mas que eu nem estive perto de encontrá-la. Morreu muito antes de eu nascer. Mas eu ouvi muitos relatos a respeito dela, que tinha essa característica que sempre me impressionou quando eu ouvi os relatos, porque ela era cega. E eu sempre ouvia minha mãe e as minhas tias falarem dessa coisa dela ser cega. Ela ficou cega num acidente e ela era assim, as pessoas diziam isso, né? Que ela era sempre felicíssima, sempre bem-humorada, sempre de bem com a vida e fazia tudo cega. Cozinhava, arrumava, fazia tudo na casa. Ela era, assim, um ser do que eu ouvia, né? Luminoso. E eu sempre tive ela muito presente no meu imaginário, apesar de eu não ter encontrado assim. Nossa, relato importantíssimo em capítulos. Volta, Celina.
Celina, Acho que ela foi fazer uma experiência. eu pensei nisso agora há pouco. Ela tá, É um exercício de performance. e ela tá fazendo isso para a gente ficar em suspenso, Exatamente, viu o que isso faz. em suspensão. Alguém tem um telefone? Eu não tenho telefone aqui. Eu não posso fazer isso no meu que cai. Eu estou me segurando aqui. É uma performance. É. Volta, Celina! Celina, volta, Celina. É. Sério, ninguém consegue ligar para ela? Alguém mandou mensagem para ela? Vou ver, mas às vezes é a internet. Não, com certeza deve ser a internet. Puxa. Bruno, você quer que eu dê uma ligadinha? Dá uma ligadinha, mano. Eu mandei mensagem, é porque normalmente o celular dela não tem sinal para receber ligação. Zap tem sim. O Zap sim, mas aí não chegou a mensagem, porque pelo visto a internet caiu. Mas vou tentar ligar, vai que Entendi. um cometa e o sinal ali nos píncaros da Boa Esperança pegou. É.
Nada, né? Puxa. Eu tive dificuldade também, eu entrei atrasada, eu estou aqui em Lumiar. Eu tive dificuldade de entrar hoje. Eu, quando entrei, também foi difícil. Eu não sei até se vocês falaram alguma coisa comigo, Amanda, quando eu entrei, porque eu não ouvi nada. Eu só comecei a ouvir depois que eu falei boa noite. Eu não sei se a internet está ruim por tudo. Eu tava ouvindo. Eu não ouvi nada, assim. Eu entrei, aí ficou um tempo mudo, aí eu falei boa noite e não estava ouvindo nada. Não, tava funcionando. Gente, Jair desistiu, ia para cama. Eu estava preparando para ir para cama. Aí resolvi tentar mais uma vez. Uhul! De volta! Vamos ver se é segura, porque tem alguma coisa errada aqui com a minha internet, né? A gente estava achando que você estava fazendo uma experiência com a gente. É, claro. Não era uma experiência, não. A internet está fazendo uma experiência comigo. Sim. Mas era importante o seu relato. Por favor, continue o seu relato. Pois é, então foi muito bom ter feito essa experiência, porque ela me deu muita coisa, porque eu disse, bom, ok, ele diz isso aqui, vamos ver o que é isso, né? Eu vou ver na pele, né? Na minha própria pele, como é que é esse negócio da memória, o que é essa coisa da ancestralidade, o que é essa outra corporalidade, desse outro que é o ancestral. E foi assim, uma experiência muito interessante para mim. Há pouquíssimo tempo atrás, uns meses atrás, encontrei uma pessoa que tinha visto isso e que veio falar comigo: eu assisti aquela coisa que você fazia, não sei o que, é uma pessoa que eu não conhecia. E foi bom, porque eu tive um retorno, assim, porque eu perguntei, e aí, mas como é que era? O que era? Porque eu
como tinha esse relato de que ela cozinhava cega, então a minha cena era uma coisa de cozinha. Eu fazia um pão com muitos elementos, cega, né? Claro que eu tive que trabalhar muito, partiturar, tinha uma precisão milimétrica, porque eu tinha que fazer aquilo tudo falando e cantando e fazendo, e foi muito bom, porque eu encontrei essa minha bisavó. Realmente, ela veio, ela muito desse jeito que ele fala, né? Não é como era, mas como poderia ter sido, né? Talvez não seja como era, mas como poderia ter sido. Então, eu também encontrei os objetos que estavam ligados a ela, que ainda existiam, e fui trabalhando. Trabalhei sozinha sobre isso até ficar assim, né, digamos, de uma maneira que podia ser mostrado, né, apresentado. Então foi muito, muito bom isso, né? Essa corporalidade, esse entendimento da corporalidade do outro, né? O que pode ser isso? Não sei, vocês querem falar? Quer falar, Lígia? Não. Não, bom, eu estava lembrando de uma coisa, você falou, eu lembrei de uma coisa, mas muito... Eu tive um sonho há uma semana atrás muito forte, porque eu sonhei que toda a minha família de mulheres, as mulheres da minha família, estavam vivas. E eu venho trabalhando uma coisa que bom, sempre os sonhos, claro, os sonhos vão te dando muitas pistas, né? Eu estou trabalhando com um personagem que é a avó do mundo, né? Então, claro, eu sonhei com isso. muito. Aí eu estava pensando nisso e como a gente tem uma memória, né? Que a gente vai iluminando, né? A partir de uma corporalidade mesmo. Sim. Estava pensando que isso é tão real, né? É muito interessante isso. E essa via esse material que vem nos sonhos, né? Porque exatamente o material que aparece no sonho é um material que a gente trabalha, né? Estava recalcado e que se manifesta ali, sai do recalque e aparece. E aí você lembra. Então, é um processo de cura, né? dessa... Então, uma... Claro, então, quando ele diz aqui, um dos acessos à via criativa consiste em descobrir em si mesmo uma corporalidade antiga a qual nós estamos ligados por uma relação ancestral forte. Isso pode vir pelo sonho, vem pelo sonho, né? Como que é isso, né? Então, esse trabalho com os sonhos é um trabalho importantíssimo, né? Para o artista criador, seja ele escritor, seja ele pintor, seja, né? Aquela coisa que a gente sabe do processo ali do Dostoiévski, né? Que as palavras saíam em jorros, que mal dava tempo dele botar no papel, porque jorrava. Então era assim,
Era como se abrisse esse alçapão, né, do inconsciente, tudo viesse numa velocidade astronômica, quase como se fosse uma coisa de vulcão, né? Como é que é o verbo do vulcão? O vulcão o quê? Em erupção. Erupção. O vulcão em erupção, né? Então é uma coisa assim muito interessante, né? Esse processo, né, da via criativa. Aí vem a última parte do texto, que é essa parte mais difícil, mais intrincada, mais enigmática, mas que a gente pode ir lendo assim com calma, sem nos preocuparmos de não entendermos, porque realmente é difícil. Se chama O Homem Interior. Eu cito 2 pontos. E aí vem a citação. O texto, essa parte toda é uma citação. Não é um texto dele. É um texto do mestre Eckhart. E ele meio que condensou. Tá? Aí diz assim, então, eu cito 2 pontos. Entre o homem interior e o homem exterior, existe a mesma diferença infinita que entre o céu e a terra. Bom, ele está identificando o homem interior com o céu e o homem exterior com a terra. Então, parece que esse interior parece que é o espírito, né? E esse exterior, que está identificado com a terra, é o corpo. Parece para mim, não sei se é isso. Então, entre o homem interior e o homem exterior, existe a mesma diferença infinita que entre o céu e a terra. Quando eu estava na minha causa primeira, eu não tinha Deus. Eu era a minha própria causa. Ali, ninguém me perguntava para onde eu ia, nem o que eu fazia. Não existia ninguém para me interrogar. O que eu queria, eu era, e o que eu era, eu queria. Eu era livre de Deus e de todas as coisas. Assim que eu saí, flutuando, todas as criaturas falavam de Deus. Se me perguntassem, irmão Eckhart, quando você saiu de casa? Eu estava lá, ele respondendo a pergunta, né? Eu ainda estava lá há um momento atrás. Eu era eu mesmo, eu me queria eu mesmo, eu me conhecia eu mesmo, para fazer o homem que aqui embaixo eu sou. É porque eu sou não nato e, segundo a minha maneira não nata, eu não posso morrer. O que eu sou, segundo o meu nascimento, vai morrer e desaparecer. Porque
isso é devolvido ao tempo e vai apodrecer com o tempo. Mas, no meu nascimento, nasceram também todas as criaturas. Todas experimentam a necessidade de se elevar da sua vida à sua essência. Quando eu volto, essa travessia é muito mais nobre do que a minha saída. Quando, nessa travessia, eu estou acima de todas as criaturas, nem Deus, nem criatura, mas eu sou o que eu era e o que eu devo continuar agora e para sempre. Quando eu chego aqui, ninguém me pergunta da onde eu venho, nem onde eu estive. Aqui eu sou o que eu era. Eu não cresci, não aumentei, nem diminuí, porque eu sou aqui uma causa imóvel que faz mover todas as coisas. É isso. Nossa, mãe do céu. Não é brincadeira isso aqui, né? Gente, eu ouvi. Não é mole, não. Parece um outro texto também. Eu fui vendo que, assim, né? Claro que eu não entendi, não dá para entender, mas eu fui percebendo que tem várias dicas, né, do que ele vai falando no texto do performer. Sim. Como a origem, e o do eu, do que morre e o que viverá, né? Sim. Porque tem esse momento que ele diz assim, todas as criaturas experimentam a necessidade de se elevar da sua vida à sua essência. Porque eu entendo assim, né? Eu não entendo tudo disso aqui, mas eu entendo que ele está falando do espírito, da questão da encarnação, da desencarnação e do que acontece. E ele fala da criação, né? Porque ele diz que todas as... né? Mas no meu nascimento nasceram também todas as criaturas. Então, né, é muito forte isso, né? Agora, isso é o Mestre Eckhart, né? Então, é essa coisa de estudar o Mestre Eckhart. Eu estou sempre estudando o Mestre Eckhart, mas é um material bem, assim, exigente, né? Como tudo. Celina, quem é o Mestre Eckhart? O Mestre Eckhart é um místico alemão que viveu, eu acho que é século VII ou IX. Sei, alguém olha aí, eu não tenho certeza disso. O XI, sei lá, é por ali. 1260, nasceu em 1260. Século XI, né? E morreu em 1328.
século XI, XII. E é um cara que ele é um místico, ele é católico, padre, mas ele é afastado da igreja porque ele chega numa condição assim tão extraordinária e superior que a igreja não suporta ele, né? E tem esses textos que são os sermões dele. São incríveis. Incrível. São, assim, magníficos os sermões. Então, e nos livros, esses livros que estão traduzidos em português são muito... Tem os sermões alemães, tem vários livros. É interessante porque tem a passagem, a estrutura, né, dos livros. Tem a passagem bíblica da qual ele está falando, e depois tem o que ele fala, como ele fala. Isso ele está falando na missa. Uhum. Ele falava rezando a missa, né? E são, assim, magníficos, né? É uma coisa assim... Você não acredita que existe uma pessoa, assim, ser humano, falando aquelas coisas. Como escreve Eckhart? Eckhart, tem um T no final. Eckhart. Eckhart. Tem um T no final. Eckhart. Tá. Essa citação... E-C-K-H-A-R-T. Tá. Eckhart. E é Meister, mestre. Uhum. Sempre vem com mestre na frente. Meister, Obrigada. Eckhart. E essa citação que o Grotowski fala é de algum livro específico? Ou... É de um texto dele, do Eckhart. Uhum. Mas são pedaços, sabe? Ele faz uma montagem. Maravilha. Não é o texto do Eckhart não é assim, corrido. Sim, entendi. Ele pega fragmentos, cola e faz isso. Uhum. Essa citação. Beleza. Eu não vou mostrar para vocês os livros dele, porque estão lá embaixo e eu não vou descer com esse frio. Não, tudo bem, depois a gente fala outro momento. Na Adorei. semana eu mostro para vocês. E se eu conseguir me organizar, assim, a minha cabeça... Ai, meu Deus, de novo. Acho que podia ser legal isso, mas eu preciso trabalhar para isso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar, prometo. Me veio agora, assim, uma sensação dessa questão da reminiscência, né? Porque, digamos, se a vida não tem fim, até que ponto essa reminiscência... Até que ponto, né? Acho que as reminiscências não têm limites, né? Não tem. Isso muito interessante. Eu vou aproveitar, já que eu estou fazendo essa coisa de falar hoje de coisas minhas. Eu tô lendo aqui porque o meu texto, esse livrinho do Performer, é todo anotado. E tem essa anotação imensa aqui, que eu fiz lá em 88, quando eu li pela primeira vez. Porque foi muito importante isso para mim. Eu estava estudando, eu estava lá, né, e tinha encontrado ele pela primeira vez, e tinha visto o trabalho dele, estava estudando esse texto, eu estava lá na Itália,
Então, eu estava muito mobilizada com essas questões aqui do performer. E eu tive uma experiência. E essa experiência, algumas pessoas aqui já me ouviram contar essa experiência. E com essa experiência eu entendi uma coisa que era difícil para mim entender, essa coisa da corporalidade. Essa reconstrução de uma corporalidade. Que ele fala assim, uma foto, lembrança das rugas, o eco longínquo de uma coloração de voz, permitem reconstruir uma corporalidade. Então, o que me aconteceu? Foi um acontecimento, né? Eu tinha uma irmã, que era 11 anos mais velha que eu, e nessa época ela estava viva. E eu era muito ligada a ela. Eu tinha, nessa época, não sei, 33 anos, 34 anos, e ela, então, tinha, sei lá, 45. E eu estava lá na Itália e estava preocupada com ela. Ela era uma pessoa com 1000 dificuldades emocionais. E eu tinha muita identificação com ela. E eu estava preocupada. E eu tinha uma tarefa ali, lá na Itália, eu fui trabalhar como assistente de direção do Roberto Bacci, que é um diretor italiano, que era o diretor desse centro que abrigava o trabalho do Grotowski. E a gente estava assim, tipo, uma pré-estreia. Era um ensaio geral, e eu tinha 1000 tarefas, né, como assistente ali, né? E tinha essa coisa que era um espetáculo itinerante que andava pelas ruas da cidade, voltava para dentro do teatro, e eram 5 espectadores só que eram guiados por essa trajetória. Um espetáculo longo, que tinha várias coisas. Quando os espectadores chegavam, eles passavam por situações, e tinha essa cena final, que era nessa grande sala, imensa, e perto da porta tinha essa mesa, onde os personagens sentavam, e nessa última cena os espectadores, esses 5 espectadores, chegavam e sentavam nessa mesa também. E o chão dessa sala, que é um chão de cimento, ele estava coberto de ratoeiras. Era um mar de ratoeiras, muitas ratoeiras. E as ratoeiras eram todas armadas. Uma ratoeira armada é uma coisa perigosíssima, né? Porque se você toca, ela pá, né? Você perde o dedo, por exemplo, né? Você perde metade do pé, porque aquilo é muito violento, né? E teve um problema técnico e eu tive que atravessar a sala toda com todas essas ratoeiras. Não podia ser muito lento e não tinha luz. Era um lusco-fusco. E eu tinha que dar conta de fazer aquela travessia ali com cuidado e habilidade. E aí, quando eu estava andando ali, eu senti o corpo dela, da minha irmã, no meu. Eu tive essa experiência de frequentar esse lugar que ela frequentava, porque o andar, aquele andar, nesse perigo absoluto, eu senti que era como ela andava no mundo, na vida dela. Então, aquilo era o estado dela, porque eu senti
é uma experiência, assim, uma coisa, um insight que eu tive, que eu entendi isso aqui. Um ano depois, ela se suicidou. Então, eu senti uma coisa que era concreta, né, real, do estado dela, né? E essa experiência que eu tive de sentir esse corpo, é claro que é um corpo que tinha uma semelhança com o meu, porque é irmã, né? Então tem essa coisa de um corpo que tem uma ligação genética, né? E espiritual e experiencial. Então, aqui nessa minha anotação, eu faço a descrição disso. Como eu senti na hora que aconteceu, né? Eu botei aqui, a sensação de, numa fração de segundos, ser o outro. Eu entendi ela completamente. Incrível, incrível. Foi muito... Porque eu estava mexendo com isso, né? E estava ali, encontrando com ele. Eu estava muito... tudo destampando, né? A coisa de... a flor da pele, né? Então a gente pode ter essas sacações, né? Que é tão... E até me veio assim, essa linguagem, por exemplo, para se expressar com o uso de metáforas, né? Assim, fiquei imaginando pode ser uma piração na minha cabeça, mas fiquei imaginando uma pessoa falando, e eu, assim, como se fosse expressar um sentimento, como se estivesse numa sala cheia de ratoeiras. Não sei como a fala comunica, e só que você estava vivendo a própria metáfora. Era como se fosse uma metáfora. Porque é uma coisa assim, não é normal, né? Uma sala cheia de ratoeiras. É uma coisa de sonho, né? É uma coisa... tem uma coisa onírica, né? Nisso. Né? Porque eu estava dentro da obra de arte, né? Eu estava dentro daquela obra. Eu estava andando dentro da obra. Ou de filme de comédia também, né? Porque se uma ratoeira desarma, ela pula e começa a desarmar todas as outras, ou seja, ia ser um... Não, cada uma é uma. Sim, não, mas isso que eu quero dizer, se uma desarma, ela salta, aí pega em outra, começa a desarmar todas, ia ser uma enxurrada de ratoeira. Mas é porque elas são individuais, entendeu? Se uma faz assim, clac, as outras estão longe, quer dizer, tem um espaço assim, entre uma e outra, tem, sei lá, 10 centímetros. Mas geralmente elas dão um salto quando elas desarmam. Pelo menos eu vi isso num filme que não recordo. Desarmam, ela salta. Mas não é, não. Ela faz só isso. Pá! Mas ela não pula, não. Ela não sai do lugar, não. Ela só desce aquela lâmina, né? Porque se for o rato, ele morre ali na hora. Ô, Celina, você falou sobre ser um corpo parecido com o seu, porque que tem uma carga genética, enfim, sua irmã, né, próximo. E aí essa ancestralidade,
enfim, ela tem essa coisa da genética? É assim que a gente vai buscando? Olha, eu acho que tem os dois níveis. Tem o nível espiritual e tem o nível genético. Acho que sim. Porque a questão da genética, para mim, tem uma questão assim. Eu tenho esse nariz, e aí se eu vou observar as fotos dos meus antepassados, que tem foto, bisavó e tal, eu encontro lá um cara, meu bisavô, com esse mesmo nariz. Então é como se esse meu nariz lembrasse daquele dele. Quer dizer, memória genética. Tem um nível que é da memória, né? Lembra. Então, até quando eu recebi esse resultado que eu falei para vocês, né, do teste de DNA, da ancestralidade, que eu fiquei muito impressionada com as coisas que apareceram ali na coisa do teste de DNA, e apareceu essa porcentagem alta na Sardenha. Sardenha. E aí eu falei, bom, pode ser que isso esteja ligado a esse fato, né, de eu ter aprendido a falar italiano numa velocidade extraordinária, em um mês. Porque talvez já existisse essa memória dessa língua lá dentro né? Então, essa memória, né? O que é isso, né? Aparece essa coisa do leste europeu, Polônia, Rússia, né? Lugares que eu estou muito ligada, né? Que aparecem nessa ancestralidade. Então, como que isso determina o sujeito, né? Como que influencia, determina, o que isso dá para a pessoa. É interessante, né? Porque sim, tem a coisa espiritual, mas tem também a genética, tem os dois níveis, corpo e espírito, né? E essa conjunção dessas imaterialidade e materialidade, como é que esses dois níveis se amalgamam ali para surgir esse sujeito com a sua essência, né? São coisas que eu quero estudar, né? Porque eu ainda não... Eu faço uma investigação, mas não tenho não tenho ainda um estudo muito apurado disso, né? São intuições, digamos assim. Mas é incrível, né? Essa coisa da memória do corpo, né? Como vem. Sim. Você pode não ter nenhum conhecimento de nada a princípio, né? Conhecimento teórico de nada, e como isso está lá, porque está lá, né? A essência está lá, esperando por você. Sim. Esperando para você lembrar, né? Por isso que o Grotowski diz, o corpo não tem memória, o corpo é memória. É a memória. É memória. É memória. Então é essa memória, né, que está, né, esse acervo, né, de memória que está aqui, né, instalado. Eu lembrei de uma coisa que Eita, acho que a Celina travou. Não. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi do meu analista, que ele disse assim, você sabia disso. E aí eu falei, de jeito nenhum, isso nunca passou pela minha cabeça. Aí ele falou, o inconsciente não está só na cabeça, está no corpo inteiro. Lógico. Porque a gente aprende em psicanálise, por exemplo,
que o paciente te conta um sonho e ele diz, não, coisa maluca, não faz sentido nenhum, sei que, aí você vai ali rondando, e aí você vê que ele sabe perfeitamente o que quer dizer. Claro. Claro. Sabe, é uma questão de confiança, né? Se você vai só cercando a coisa. E aí ele te diz o que é. O que é aquilo. Ele sabe. Sabe perfeitamente bem. É muito, muito interessante isso. Muito interessante. É incrível essa coisa que ele fala também do homem interior, né? O homem interior e o homem exterior, existe uma diferença infinita, como o céu e a terra, né? Sim. É muito bom isso, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa de que uma coisa está dentro da outra, né? Sim. Porque o céu, a gente é céu, né? Sim. A gente está envolvido pelo céu, né? É. A terra está envolvida pelo céu. Sim. Nós somos as duas coisas, né? É muito bom, né? É muito incrível esse texto. É muito incrível. Muito incrível. Então, vou ver se eu consigo, preparar o Eckhart para a gente na semana que vem. Vamos ver como é que eu vou me mover aí durante a semana, mas eu vou me esforçar, prometo. Que pena que a Branca não veio hoje, né? Achei que a gente ia poder falar. Hoje ela defendeu a banca de mestrado dela. Foi aprovada com louvor. Foi muito bom. Essa defesa dela foi boa, né? E depois ela pode até botar aí no Drive o texto, porque é muito interessante essa dissertação dela sobre a voz. Muito bom. Enfim, meus caros amigos, eu vou dormir. Tá? Tá bom? Ok? Ok. Muito grata Obrigada, Celina. pelas presenças todas. Gratíssima. Obrigada, Celina. Obrigada por compartilhar seus relatos. Boa noite. Obrigada, Celina. Boa noite. Boa noite. Grata, 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 grata.